Olá, sejam bem-vindos à terceira unidade da disciplina História das Origens da Cultura Afro-Brasileira e Índio-Descendente. Na terceira unidade, a nossa videoaula será sobre desafios da educação escolar indígena. Os tópicos desta aula são os seguintes. Vamos fazer uma breve introdução, depois vamos historicizar um pouco o letramento indígena e, seguindo em frente, vamos apontar como os povos indígenas saíram de uma sociedade ágrafa, que não faz uso da linguagem escrita, e se tornaram cidadãos letrados. E por fim faremos algumas considerações finais. Então, inicialmente, é preciso dizer que esse debate sobre interculturalidade, diversidade étnica e pluralidade dos fenômenos sociais, focado nas ditas minorias, é coisa do século XXI, coisa bem recente. E foi através de muita mobilização e lutas que esses grupos minoritários conseguiram garantir seus direitos, a exemplo dos povos indígenas que conseguiram registrar na Carta Magna direitos relacionados à educação escolar indígena. Nos artigos 210 e 231 estão lá registrados os direitos relacionados à educação escolar indígena, fruto de mobilização e luta desses povos. Com o registro da Carta Magna, com a Constituição de 88, houve o desdobramento, obviamente, e surgiram outras legislações que estão garantindo, ainda que parcialmente, não em todo o território indígena brasileiro, há desigualdades no cumprimento dessa legislação, mas vocês podem ver que, decorrente da Carta Magna, da Constituição de 88, outros documentos foram elaborados, foram aprovados. E a gente tem aí a superação da educação integracionista, aquela educação que vinha de cima para baixo, aquela educação que trazia toda a cultura burguesa para os povos indígenas. E a gente tem a partir daí o protagonismo de uma educação específica, diferenciada, intercultural e bilíngue. A exemplo disso, a gente pode citar o RECNEI, o Referencial Curricular Nacional da Educação Indígena, que é um documento que vai trazer as diretrizes para a Política Nacional da Educação Escolar Indígena. Esse documento é muito importante. Em relação ao letramento indígena, a gente pode dizer que os grandes protagonistas do letramento indígena foram os jesuítas. Os jesuítas foram os responsáveis por aquele modelo de educação anterior ao que os povos indígenas garantiram na Constituição de 88. Aquele modelo de educação integracionista, aquele modelo que descaracterizava a cultura e o protagonismo original dos povos indígenas. Então os jesuítas eles dominaram a educação por 210 anos no Brasil, de 1749 a 1759. E esse modelo educacional dos jesuítas, apesar de ser um modelo organizado, mas ele se voltava basicamente para a catequização, a transmissão dos valores da religião, da fé católica. E se pautava a partir de princípios autoritários, disciplinados, sistemáticos, dosado e que distinguia quem tinha acesso a um aprofundamento desse estudo envolvendo estudos de gramática, retórica e latim. Eram poucos indígenas que estavam mais ligados à grande cúpula dos jesuítas. A maioria mesmo tinha acesso a uma educação que se caracterizava como um processo de catequização, para não dizer ou para dizer domesticação desse povo. Agora, é claro, a gente não pode deixar de registrar que isso não acontecia sem resistências. O povo indígena não se entregou para esse processo, ele lutou contra esse processo de domesticação, de catequização. Somente em 1739 é que o Marquês de Pombal vai, com interesses do Estado, expulsar os jesuítas e criar as aulas régias.
Então aí a gente tem, né, um momento diferenciado. O letramento do povo indígena, aquela atividade dolorosa, destrutiva dos valores, dos costumes nativos, vai ceder por um momento, né, dessa sistematização, que vai enfrentar uma outra natureza agora, que é o descaso, que já vem acontecendo mesmo desde o início do Brasil colônia. E a gente pode observar também que esse modelo dos jesuítas ele vai se aprofundando, né, até chegar no século XVIII com a organização de seminários. Então eles dominavam o cenário educacional no Brasil. E essa separação era necessária, a separação entre o Estado e a religião. Os jesuítas, de fato, representavam uma vertente religiosa. A gente tinha com os jesuítas exatamente o período da pedagogia tradicional na vertente religiosa no Brasil. E com Marquês de Pombal a gente vai continuar tendo a pedagogia tradicional, só que na vertente laica, a vertente que interessa ao Estado brasileiro, que está se organizando nesse momento. Os povos indígenas, eles sempre foram sociedades ágrafas, povos ágrafos, que não faziam uso da escrita. O que predominava no modelo de educação dos povos indígenas é a educação oral. Então aqui a gente tem a diferença do que eles vivenciaram, né? A educação indígena é a educação propriamente, né, de transmissão dos conhecimentos dos povos indígenas, propriamente indígena. Aquela que ele aprende a pescar, pescando, caçar, caçando, plantar, plantando e assim por diante, na sua vivência, né? Essa educação não foi reconhecida pelos invasores, pelos dominadores. Então eles impõem um modelo de educação que é a educação não indígena, a educação para o índio, aquela que vem de cima para baixo e que impõe um modelo europeu para os povos indígenas pelo viés da religião, da catequização. E a educação escolar indígena é a educação que os povos indígenas lutaram para conquistar na Carta Magna de 38, que se pauta numa educação intercultural, bilíngue, diferenciada e com um currículo, né, diferenciada porque vai ter um currículo que atende às suas necessidades e que lhe garante a autonomia. Então, a educação escolar indígena é uma demonstração de que os povos indígenas querem conhecer os nossos códigos, querem conhecer a nossa legislação, querem conhecer a nossa língua para poder reivindicar os seus direitos, para poder organizar ainda mais a sua luta, a sua resistência. Aqui a gente tem uma diferenciação entre a educação indígena e a educação para o indígena. Então a gente pode ver claramente aqui a diferença: transmissão oral, alfabetização e uso de livros, inserção na família, deslocamento para a aula. Então a educação indígena, que representa esse modelo de educação que o próprio indígena desenvolve no seu dia a dia, na sua comunidade, no aprender fazendo, valorizando o exemplo, né, formando o índio dentro daquilo que é a sua cultura, vai enfrentar esse outro modelo que vem de fora para dentro, né, trazido pelo invasor, pelo explorador, pelo colonizador, que é a educação para o indígena, que vai trazer o modelo da aula, o modelo da escola, né, valorizando a coisa aprendida, a memorização, a repetição, o adestramento do povo indígena. E isso vai haver muita resistência, sem dúvida, como eu já falei. Isso vai se impor, né, vai conseguir realmente devastar a cultura indígena, mas não sem resistência. A exemplo da luta do povo indígena contra essa imposição de uma educação, a gente pode destacar o RECNEI, como eu já falei, que é um documento que decorre da Constituição de 88, como resultado da mobilização e da luta dos povos indígenas, e que garante, que vai estar lá colocando aquilo que é de interesse do povo indígena. Então a educação escolar indígena, que o povo indígena lutou para conseguir, ela está pautada nas seguintes bases: comunitária, intercultural, bilíngue, específica e diferenciada. Ou seja, comunitária porque precisa ser decidida pela comunidade. Eles querem decidir o que aprender, né, o que ensinar, como aprender. Intercultural porque eles não querem ficar só com
a educação indígena, eles querem também conhecer o outro lado, os nossos códigos, para poder reforçar a sua luta. E fazendo isso através da língua materna, mas também conhecendo a língua portuguesa, porque é também um código importante na luta dos povos indígenas. Por fim, eu destaco que essa conquista registrada na Constituição de 88, sem dúvida, é um avanço político-educacional para os povos indígenas. É um avanço na medida em que contribui significativamente para a autonomia desses povos. Mas ainda há muito que conquistar, tendo em vista que essa conquista ela não se dá de forma homogênea. Há regiões do Brasil em que essa conquista está bastante consolidada e há regiões em que esses direitos, essas conquistas ainda não avançaram. Então, por isso que a nossa aula se intitula Desafios da Educação Escolar Indígena. Boa reflexão para vocês, vamos ler o texto e vamos seguir em frente.